Olá, crianças, como estamos na Semana do Folclore, né? Nada mais justo trabalhar também as lendas, que é um gênero textual. E aqui eu tenho um cartaz para vocês explicando o que são lendas. A lenda é uma narrativa passada de geração para geração. Os mais velhos contam para os mais novos. As lendas, elas são fantasiosas, não são reais. Algumas explicam, né, acontecimentos ou fenômenos reais. E qual é a lenda que eu vou contar para vocês hoje? Deixa eu trazer meu computador para cá. A lenda que eu vou contar para vocês hoje é essa aqui, ó, do Boitatá. Alguém sabe me dizer o que é o Boitatá? Não? Ah, você sabe? Será mesmo? Vamos ver, né? Bom, pessoal, aqui eu vou contar a lenda do Boitatá. É uma lenda bastante interessante, desculpa, que fala um pouco a questão do meio ambiente, tá certo? E dos cuidados que nós devemos ter com o meio ambiente. Bom, aqui eu inicio, né, com a capa do livro das edições de Maurício de Souza, do Boitatá, tá certo? E nós vamos lá. Olha só. Há muitos anos, numa grande floresta, diversas espécies de animais viviam muito felizes. Mas, devido às mudanças climáticas, ou seja, do clima, o céu de repente escureceu. O sol sumiu e, sem saberem quando era noite ou quando era dia, as estrelas e a lua também não apareciam mais. Os animais ficaram preocupados. Em seguida começou a chover sem parar. Não demorou para as casas e os campos serem inundados. Naquela escuridão, ninguém enxergava nada e só dava para ouvir a barulheira dos animais e das pessoas tentando encontrar um lugar alto e seguro para se proteger. Começou a chover e aí começou a destruição, porque a água ela leva tudo que vem pela frente. Bom, pessoal, enquanto a terrível tempestade ameaçava todas as espécies da floresta, Boitatá, agora vocês sabem quem é, né? Boitatá, uma cobra pra lá de esperta, encontrou seu refúgio num buraco que ficava no alto de uma montanha. Acomodou-se e, como não tinha outra alternativa, durante o longo período que durou o dilúvio, permaneceu por lá, dormindo. Boitatá foi bem esperta, hein? E Boitatá dormiu. Não tinha o que fazer, estava chovendo muito. Enquanto os outros animais procuravam outros locais seguros, né, para se abrigarem, Boitatá já estava com o dele bem guardadinho lá no alto de uma montanha. Mas aí, depois que vários e vários dias se passaram, Boitatá despertou e percebeu que a água já estava baixando, que o sol estava nascendo e que aos poucos o céu começava a clarear novamente. Para sua surpresa, por ter ficado tanto tempo no escuro, não conseguia enxergar muito bem na claridade. Ou seja, se ela olhasse muito tempo assim para a luz, ela não conseguia enxergar. Então, o que foi que ela fez? Não posso ficar assim. Então, ela regalou bem os olhos e permaneceu assim até o sol se pôr, durante todos os dias seguintes. Boitatá ficou olhando para o sol, né? Ela disse, não, meus olhos têm que se acostumar. Bom, e aí, mesmo no escuro, olhando para a luz, Boitatá começou a receber luz através dos seus olhos. Até que, de repente, ela começou a brilhar, porque a luz, quando ela arregalava bem os olhos para poder enxergar, então a luz do sol ia entrando pelos seus olhos.
E como, né, ela estava com a pele bem fininha, porque não recebia a luz do sol, então ela começou a ficar luminosa e brilhante, começou a brilhar. Olha que coisa linda ficou Boitatá. E Boitatá, né, depois que se acostumou, né, com a claridade, ela resolveu descer da montanha. E quando ela desceu, ai, 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 que ela olhou, viu uma destruição só. Árvores caídas, tudo revirado, os animais sem local para se abrigarem, sem comida. E ela ficou muito triste. Ela disse, puxa vida, como aqui tá diferente? E os animais, ó, ficaram surpresos com aquela cobra tão brilhante que estava zigue-zagueando ou serpenteando pela mata destruída, né? Só que aqui, ó, o que aconteceu foi um evento do clima, né? Que choveu muito e destruiu tudo. Mas vamos lá. Mas aí Boitatá não se conformou. Chamou os outros animais e resolveram se unir. A onça, o tatu, o jacaré, a capivara, os pássaros, os macacos, todos eles resolveram se unir. Então, como era preciso revitalizar a floresta, Boitatá e todos os outros animais trataram de unir forças. Pássaros, onças e macacos começaram a trabalhar juntos, plantando diversas espécies de árvores e plantas para recuperar a mata. Porque esses animais aqui tinham guardado sementes, viu? Então, lá vai o jacaré limpando o solo, lá vai o macaco com a capivara fazendo furinhos na terra, o passarinho ou a ave já vinha jogando as sementes e todos se uniram para que a floresta fosse recuperada. Até que a floresta se recuperou. Após alguns anos, depois de muito trabalho, finalmente veio a recompensa. Lindas flores e grandes árvores já podiam ser novamente admiradas pelos animais da floresta. Olha só que maravilha! Até que depois da natureza recuperada Boitatá já pensava até em descansar. Eu trabalhei tanto, acho que eu vou descansar um pouquinho. Mas quando ela pensou em descansar, lá vem a onça pintada. Então a onça chegou e disse bem assim, olha, tá havendo coisa estranha lá pra cima. Tem gente desmatando a nossa floresta, cortando árvore, queimando, pintando o sete, Boitatá. E o que a gente vai fazer com relação a isso? Bom, Boitatá ouviu e foi lá conferir, né? Gente, quando chegou lá, Boitatá que olhou, disse, eu não acredito. As árvores sendo cortadas, jogando lixo nos nossos rios, destruindo tudo, levando tudo que a gente construiu com tanto sacrifício. Minha gente, o Boitatá ficou doido de raiva, correu para o local do desmatamento e viu algumas pessoas agredindo o meio ambiente, destruindo o meio ambiente. Revoltado, começou a pensar em como aquela ação poderia provocar a extinção de diversas espécies de animais e plantas, sem contar os gases que deixavam o ar com um cheiro horrível. Que fedor! E Boitatá, quando começou a pensar, eita, meu pai. Aí o Boitatá, minha gente, começou a ficar com raiva. E quanto ele imaginava a consequência daquele ato para o mundo, Boitatá foi ficando cada vez mais nervoso. E a chama de luz que havia dentro de seu corpo foi aumentando, até transformá-lo em uma grande serpente de fogo encantada. Olha só, a onça correu com medo, o passarinho correu com medo. Foi um caso sério. Por quê? Porque Boitatá não admitia que aquilo acontecesse com a floresta que ele e os outros animais moravam.
E aí, o que foi que aconteceu? Boitatá saiu serpenteando pelo aquele local de desmatamento. Olha só quantas árvores cortadas, olha quanto lixo no chão. Gente, foi pessoas a correr para tudo quanto é lado que nem olhavam para trás. Quando viram aquele fogo corredor, como dizem, né? Aquele fogo corredor vindo na direção deles, indo para um lado para o outro. Eles iam para um lado, aquele fogo corredor ia para o outro, aquele fogo corredor ia. Fogo corredor, pessoal, é como os antigos chamam o boitatá. E aí o boitatá botou tudinho para correr. Tudinho, ó, como vocês podem ver. E depois que colocou tudinho para correr, nunca mais naquela região apareceu mais nenhum homem corajoso o suficiente para derrubar uma árvore sequer. Por quê? Porque o boitatá estava lá para proteger. O boitatá é uma cobra enorme que, quando vê alguém matando os animais da floresta, derrubando árvores, queimando árvores, ele mais que depressa se enfurece, fica todo flamejante, com muito fogo, e corre atrás dessas pessoas. E eu acredito que não tenha mais ninguém que tenha coragem de irritar, né, o boitatá. E depois disso, pessoal, o boitatá ele é conhecido como guardião da floresta e protetor da fauna, né, que é dos animais, e da flora, que são das plantas, né, e ajuda a evitar a derrubada de árvores, vigiando as matas brasileiras durante o dia, iluminando né, durante a noite. Então, aqui eu termino para vocês a história, né, do boitatá, né, que é essa cobra enorme e que quando ela se zanga, né, quando alguém provoca ela derrubando árvores, né, da floresta, matando animais, poluindo rios, ela vai e tenta expulsar eles até conseguir. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da história do boitatá, porque nós vamos fazer uma atividade. Pois é, né? Olha só. Que atividade legal eu preparei para vocês. Preparei não, né? Achei para vocês. Então, tem aqui a lenda do boitatá. Não esqueçam de nessa página colocar o nome da disciplina português, o nome de vocês. No caso, como a linha aqui é estreita, só dá para colocar o primeiro e o segundo nome para quem tem dois nomes, tá bom? Então, vamos lá. Na primeira questão, o que é que vocês vão fazer? Bom, vocês podem pintar o de vocês em casa, eu pintei aqui um pouco o meu. Vocês vão enumerar, pois é, vocês vão colocar números nas cenas, nesses círculos aqui. O que foi que aconteceu primeiro, vocês colocam o número 1. O que aconteceu em seguida, número 2. O que aconteceu depois, vocês colocam o número 3. E o que aconteceu por último, vocês colocam o número 4, tá bom? Então, vocês vão utilizar os números 1, 2, 3 e 4 para enumerar essas cenas aqui, tá certo? Número 1, o que aconteceu primeiro. Número 2, o que aconteceu depois. Número 3, o que aconteceu em seguida. E número 4, o que aconteceu por último, tá certo? Bom, depois disso, vocês vão escrever aqui, ó, nesses quadrinhos, o nome desta lenda. Qual é o nome desta lenda aqui? Né? De uma cobra que fica flamejante, pegando fogo quando vê alguém destruindo a floresta. Isso mesmo, o nome tá aqui, ó, boitatá, tá certo? Vocês vão colocar letra por letra. E em seguida, vocês vão pintar o boitatá. Qual desses animais é o boitatá? É o jacaré? É o caracol, é a minhoca ou é a cobra? Então, vocês vão pintar. Tá bom, pessoal? Então, aqui encerra a nossa atividade de português, né? Sobre gênero textual lendas, com a lenda do boitatá que eu contei para vocês e a atividade, tá certo? Um cheiro!